Olá, eu sou o pastor Murilo, estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de conforto e esperança para o teu coração. Nosso bate-papo de hoje traz um questionamento para o debate. Afinal, quem é você? Ao longo da nossa caminhada, o Senhor tem nos oferecido toda sorte de oportunidades de nos firmarmos como verdadeiros discípulos, servos e mordomos fiéis. A começar por ter cumprido sua promessa de nos revestir com o poder do Espírito Santo que habita nos nossos corações. A própria palavra de Deus traz esse questionamento quando diz: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, como vemos em Romanos capítulo 8, versículo 9. Então, se somos de Cristo e estamos no Espírito, podemos ter certeza de que estamos crescendo, nos desenvolvendo pouco a pouco, de modo consistente e agindo de acordo com o que estamos aprendendo. Somos de Cristo, Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Ele é Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é, como vemos em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. Por isso, somos seus discípulos. Temos ouvido muito essa palavra discípulo. Discípulo é aquele que segue o mestre, suas ideias e atitudes. Todos que estão com Jesus e o seguem são seus discípulos, como aprendemos em Mateus 8:23. Se eu e você seguimos Jesus, que justo e reto é, então devemos ser justos e retos também. Mas você pode argumentar que ninguém é justo, que todos pecaram, cometeram erros e cometem erros. Você tem razão. Mas se cremos no nosso Mestre, sabemos que Jesus morreu para nos justificar, nos tornar justos. Assim, quem crê em Jesus e se arrepende, se torna justo, porque tem Jesus dentro do seu coração. Jesus nos ajuda a ser justo quando escolhemos o que é certo. Diz a palavra de Deus que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, como vemos em Salmos 92, versículo 12. Bem, se eu e você floresceremos e cresceremos como essas árvores, então precisamos conhecê-las. Conhecê-las para compreendermos esse magnífico exemplo, cujas qualidades merecem ser imitadas, como vemos em Filipenses 2:3, que diz: procure o que há de bom nos outros e encontrará qualidades que merecem ser imitadas. A palmeira, no nosso exemplo, se adapta bem em qualquer ambiente, zona rural, urbana, interior, em qualquer lugar. Seu tamanho varia de acordo com seu aproveitamento e condições ambientais. Podem crescer até 10 metros ou mais. E a Bíblia, no Salmo 92:13, indica o melhor lugar onde eu e você devemos estar plantados, mostrando que os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Adubados com os nutrientes da palavra de Deus, nós criaremos raízes firmes e profundas e assim cresceremos e ficaremos visíveis diante dos olhos de Deus e dos homens. Palmeiras e crentes palmeiras se destacam e são visíveis a longas distâncias. Assim é o servo, o discípulo, o mordomo fiel de Deus. É notado pela sua maneira especial de ser. Seu amor e testemunho alcançam vidas por todo lugar. Mesmo que estejam em lugares longínquos, são como as palmeiras, que resistem aos ventos, balançam, perdem folhas, mas não caem facilmente. É muito trabalhoso arrancar uma palmeira adulta do solo. Assim deve ser você e eu, como crentes na seara do Senhor. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, lembrei-me da imagem que ocorreu no mundo em janeiro de 2005. Um tsunami na Indonésia, no final de 2004, causou a morte de mais ou menos 200 mil pessoas em 14 países diferentes e inundou comunidades costeiras com ondas de até 30 metros de altura. Em meio àquele terrível cenário, nós vimos as fotos, as imagens mostravam palmeiras intactas e pessoas se agarrando a elas para sobreviverem. Um outro exemplo, uma mulher de 23 anos na Malásia sofreu 5 dias agarrada ao tronco de uma palmeira em alto mar e foi resgatada por um barco pesqueiro, salva e viva. Assim é com o justo, exposto a mares bravios, ventos fortes e tempestades. Por vezes, saímos muito machucados, mas a graça de Deus nos sustenta, nos dando vida e vigor
para amparar os mais fracos e para sermos resgatados de volta para Jesus ao final. A Bíblia diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a mesma consolação com a qual nós somos consolados por Deus, como vemos em 2 Coríntios 1, 3 e 4. Importante que você saiba que da palmeira tudo se aproveita, fibras, óleos e cera, e assim deve ser comigo e com você. A palmeira se adapta a qualquer solo, como eu já falei, cresce e se estabiliza. Assim deve ser o cristão. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, como vemos em Romanos 8 e 28. Deus transforma, portanto, situações de derrota em vitória. Nada é em vão para o cristão obediente à palavra. Foi assim com o nosso Mestre Jesus. Satanás achou que tinha derrotado o Senhor com a crucificação, mas foi justamente ali que o nosso Mestre construiu a maior de todas as vitórias. Outro exemplo, quando Paulo se sentiu fraco, nosso Mestre Jesus disse: meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, como diz em 2 Coríntios 12 e 9. Irmãos e irmãs, ventania sopra, arranca folhas, espalha as flores, mas quando cessa, lá deve estar o servo obediente. Tal qual a palmeira, o servo em estado de vencedor, mais forte, pronto para voltar a florescer e renovar suas forças. Outra curiosidade da palmeira é que ela floresce abundantemente, numerosas vezes e no ano inteiro, em todas as estações. Os insetos, especialmente as abelhas, encontram na palmeira alimento e contribuem para a polinização. Polinização é o transporte dos grãos de pólen pelas abelhas e outros insetos que depois geram flores e frutos. Se você está em conformidade com o Salmo 92:12 e deseja ser um cristão palmeira, seus frutos devem ser abundantes e serão abundantes o ano inteiro, independente das circunstâncias. No exemplo, as abelhas representam os pequeninos irmãos do Senhor, da parábola Mateus 13:31, aliás, 31 e 46, desculpem. Sedentos e ávidos por alimento para a alma, aos quais você terá que se saciar com o néctar do cristão que estimula os pequeninos irmãos do Senhor. Néctar é uma solução açucarada produzida pelas flores da palmeira, aqui comparadas ao Espírito Santo, e que tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, como vemos em João capítulo 16 e 18. Podemos comparar também as abelhas à mulher samaritana. Vocês se lembram desta passagem? Viram que nesse ato, Jesus ali no poço de Jacó se revelou a ela como sendo Cristo e revelou para ela segredos que só ele poderia fazê-lo como Deus. E então ela saiu daquele lugar e foi para a cidade levando as boas novas às outras pessoas para que pudessem saciar também a sede e bebessem da mesma fonte que ela, como vemos em João 4 e 9. Na segunda parte do Salmos 92:12, a Bíblia garante que o justo crescerá como o cedro do Líbano. Não foi à toa que Davi fez essa comparação. Deus, que criou todas as coisas, sabe muito bem das lições que devemos aprender com os vegetais. E o cedro do Líbano tem muito a ensinar. Sabemos que o cedro do Líbano tem crescimento lento, mas consistente, e chega a atingir a altura de até 40 metros. Nos primeiros 3 anos de vida, as raízes do cedro crescem até 1,5 metro de profundidade, enquanto o próprio cedro tem somente cerca de 5 centímetros de altura. Somente a partir do 4º ano é que a árvore começa a crescer. O discípulo de Jesus deve ser como o cedro do Líbano, porquanto tem a promessa de crescer. Ainda que o seu crescimento seja lento, conforme a experiência do cedro, você tem que se tornar visível após ter aprofundado as suas raízes no conhecimento da palavra de Deus. E a preocupação dos que receberam Jesus, conforme João 1 e 12, foram feitos filhos de Deus, não deve estar focada nos primeiros anos de sua vida cristã, no crescimento em si, mas deve estar focado no aprofundamento das suas raízes no conhecimento da palavra do Pai. Você tem que estar preparado, sabendo que nos 3 primeiros anos, o cedro alcança raízes de 1,5 metro de profundidade, enquanto apresenta 5 centímetros de altura.
Entenda, portanto, que o foco está no aprofundamento das raízes do conhecimento, mais do que na aparência externa. Estou lembrando isso porque há muitas pessoas que não percebem que estão crescendo espiritualmente. Provavelmente porque esperavam frutos imediatamente visíveis, ministérios consolidados ou alguma outra evidência externa de que estavam crescendo em Deus. Entretanto, como o cedro do Líbano, não devemos estar focados nas evidências externas. Temos que nos manter ocupados, aprofundando ou aprofundados nas raízes do exame das Escrituras. Precisamos assimilar esses seus ensinamentos e princípios e aplicá-los na nossa vida prática, no nosso dia a dia. O fundamento da palavra de Deus é o amor. Quanto mais nos exercitarmos no amor a Deus e ao próximo, mais profundas serão nossas raízes e, no seu devido tempo, passaremos a manifestar um crescimento gradativo. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Deus, como vemos em Efésios capítulo 3, versículos 17 e 18. Destaco no nosso bate-papo que as raízes que buscam as águas profundas são resistentes e suportam os ventos, o frio e o calor. Eu e você temos que ser como a raiz do cedro de Líbano, com raízes profundas, buscando águas abaixo do solo, para não dependermos de chuva, mesmo vivendo em regiões áridas, não cultiváveis. Assim deve ser todo cristão. Para crescer à semelhança do cedro, você não pode viver da dependência dos fatores externos. Você necessita aprender a aprofundar as suas raízes, a fim de buscar alimento e provisão, entendendo que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, viverá o homem, como vemos em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Não importa se há chuva ou muito sol ou outros fatores externos desfavoráveis. Se você perseverar, encontrará cada vez mais águas mais profundas para saciar sua sede de Deus. Águas profundas são encontradas quando são buscadas. Não estão na superfície, na indiferença nem na preguiça. Elas estão no lugar da fome e da sede de Deus. Elas se encontram no lugar do desejo de ser alguém para Deus e para o mundo. Jesus está dizendo aqui e agora: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração, como vemos em Jeremias 29, 13. Nessa busca, não há obstáculo que não possa ser contornado. Por isso o Senhor fez essa comparação entre você e o cedro do Líbano. Em botânica, aprendemos que toda raiz, quando cresce muito, atinge a rocha e para de crescer. Mas com o cedro do Líbano, a coisa é bem diferente. Sua raiz continua a crescer e crescer em volta da rocha, abraçando a rocha. Enquanto algumas raízes veem na rocha um impedimento para a sua expansão, para o cedro do Líbano não é empecilho, nem deve ser para mim e para você. Quanto mais abraçado à rocha, mais firme ficará e mais profundamente buscará o seu sustento. E para muitos, o encontro com essa rocha, o encontro com Jesus, impede o seu crescimento pessoal. E aqui eu me refiro aos que vivem fora da palavra de Deus. Eles desenvolvem seus projetos pessoais até esbarrarem em Cristo e seus imutáveis princípios de amor e de compaixão com o próximo. E pensam que não poderão continuar a prosperar à maneira de Deus, porque seus métodos, fórmulas, motivações e ações até agora utilizados são condenados por Jesus. Não é assim com o justo que encontrou a rocha, mas continua crescendo até que suas raízes se firmem nela, abraçando-a e estabelecendo uma relação maior de intimidade com Jesus, a nossa rocha angular, a pedra de esquina. Como está escrito: para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. 1 Pedro 2, 7 e 8. Hoje, eu fiquei muito à vontade durante a nossa videoconferência. E esse bate-papo
pôde nos trazer uma mensagem para que fiquemos firmes, como essas duas árvores, a palmeira e o cedro do Líbano, entendendo esse exemplo da natureza que nos deu Jesus. Mas não se envaideça e nem se transforme em um filho arrogante e soberbo quando se sentir firmado e se vir crescendo. Em toda a Bíblia somos comparados com árvores, individualmente ou coletivamente. E é bom saber que por isso, em Ezequiel 17, 24, encontramos um alerta de Jesus quando ele diz: assim saberão todas as árvores do campo, que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Pronto. Nosso bate-papo fica por aqui. Graça e paz. Deus abençoe.